fundamentalismo bíblico, que é a corrente principal que nos interessa aqui, ela tem duas defesas que são muito preocupantes. Primeiro, é a leitura literal da Bíblia, assim, verbal. E o bonito é você se debruçar sobre os textos, né? Entender, discutir, né? Ver justamente as contradições, o sentido. E ver, né, as possibilidades de interpretação. Várias. Por exemplo, Levítico 1:9 afirma: quando sacrificar um touro no altar como holocausto, sei que isso representa aroma agradável para o Senhor. O problema são meus vizinhos, eles afirmam que o aroma não é agradável. Olá, estamos começando mais um programa Polis e hoje temos uma convidada muito especial, que é a professora Solange Maria do Carmo. A professora Solange é teóloga, biblista e professora do mestrado profissional da PUC Minas em Teologia Prática. Professora Solange, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e venho retribuir sua gentileza, que já esteve também no meu podcast. Pois é. Então, é um prazer nos reencontrarmos aqui. Foi uma satisfação e convidar todo mundo também para ouvir o podcast. Exatamente, chama Fé na Vida. Fé na Vida, isso aí. Todas convidados para assistir, para ouvir o podcast Fé na Vida, da professora Solange. Professora, nós vamos conversar um tema que é um tema importante, até fazendo um fundamental. Dá um trocadilho. Dá um trocadilho, né? Muito importante nos tempos atuais, né? Mais do que nunca, ano que vem vamos ter eleição, que é a questão do fundamentalismo, especialmente o fundamentalismo bíblico. Como é que começou o fundamentalismo bíblico? Bom, professor, o fundamentalismo bíblico começou no final do século XIX, quando os estudos bíblicos dentro do ramo protestante estavam evoluindo, crescendo muito, a partir dos critérios da razão. Então, um grupo de protestantes, um grupo de pessoas da corrente protestante, achou que isso era uma ameaça às verdades da fé, porque estava desmistificando muita coisa da Bíblia, estava fazendo muita pergunta, estava muito curioso, estava querendo muita explicação. Então, tudo aquilo que ameaçava a segurança que a Bíblia dava e que a religião dava, eles sentiram como inimigos o relativismo, o historicismo, a questão, por exemplo, de usar os métodos normais do pensamento para vasculhar a Bíblia e conhecer a Bíblia e interpretá-la. Então, pareceu uma ameaça no final do século XIX nos Estados Unidos. Foi quando começou tudo. Ah, tá. Ali começa, então. São nos Estados Unidos da América que começa o movimento fundamentalista. Né? É a fonte. O fundamentalismo bíblico, que é a corrente principal que nos interessa aqui, ela tem duas defesas que são muito preocupantes. Primeiro, é a leitura literal da Bíblia, assim, verbal, tal como está escrito. Sem se lembrar que aquilo ali já é uma tradução, sem se lembrar que é um texto de 2, 3 mil anos atrás, sem se lembrar que é um texto de muitas mãos, às vezes o mesmo livro escrito por vários autores, sem se lembrar que aquilo tem um gênero literário próprio. Sim. Quer dizer, aí já começa uma impossibilidade, na verdade, né? Quer dizer, a leitura literal, ela é impossível porque você tem as minhas palavras mudam de sentido no tempo, né? Uma palavra foi escrita há mais de 2000 anos, ela vai ter sentidos distintos. E quando você traduz para um outro idioma, né? Também a questão de que você não é uma substituição de palavras, né? Você tem sentidos aproximados muitas vezes. Exatamente. Né? Eu me lembro de um padre, amigo meu, que um dia conversando com os jovens, um jovem falou para ele: "Não, isso é cabuloso." Aí ele achou que era uma coisa ruim. Aí ele foi entender que era uma coisa boa. Ele falou: "No meu tempo, cabuloso era ruim." Quer dizer, mudou totalmente o sentido. Aí, professor, vou fazer uma brincadeira. Atualmente, cabuloso é o Cruzeiro. Eu não podia deixar passar. Tá certo. Então, cabuloso hoje é um elogio. Ou pelo menos era um tempinho aí atrás. Então, o primeiro princípio é esse da inerrância, da leitura literal, verbal do texto bíblico,
sem se preocupar que a tradução já é uma interpretação. Exatamente. Né? Ou seja, isso é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. Não é possível ler a Bíblia ao pé da letra e ser falso. Se alguém diz que está fazendo, ele está enganando a si mesmo. E o segundo é a chamada inerrância bíblica. O que é a inerrância bíblica? É a afirmação de que na Bíblia não há erros nem contradição de espécie alguma. Então, eles querem que a Bíblia tenha razão de todas as formas. Tem até um livro dessa ala, chamado E a Bíblia Tinha Razão, que explica todos os motivos, todos os fenômenos, todos os eventos, todos os acontecimentos bíblicos por meio de uma pseudociência. Por exemplo, o mar abriu. Sim, abriu porque tem um vento que vinha do sul, outro que vinha do norte, encontrou exatamente naquele dia, naquela hora, parou de ventar exatamente na hora que o faraó chegou. Então, assim, e aí outras explicações absurdas, sempre. E negam erros crassos da Bíblia, por exemplo, erros geográficos, erros históricos, erros de biologia. Por exemplo, o livro do Levítico fala que a lebre ou o coelho é um ruminante, porque via ele mastigando toda hora, achava que tinha rumen, como né, os bovinos. Falar que Nabucodonosor foi rei da Síria. Ele nunca foi rei da Síria, ele foi rei da Babilônia. Então, assim, há erros grotescos. Eu estou citando aquilo que salta aos olhos, que já nos proíbe de dizer que na Bíblia há inerrância. E o bonito é você se debruçar sobre os textos, né? Entender, discutir, né? Ver justamente as contradições, o sentido. E ver, né? as possibilidades de interpretação várias. Que gera diálogo, né? Isso. E isso é que é o bonito. E qual é a consequência disso? Assim? Quais são os... São essa trágicas, que é a preocupação, né? porque as consequências são muito graves. Porque grupos interesseiros, grupos de interesse se apropriam de certas perícopes ou textos bíblicos, versículos bíblicos, às vezes até separadamente, e fazem disso lema de suas campanhas políticas, lema de seu crescimento empresarial, etc. E, com isso, eles manipulam a Bíblia para manipular as consciências. E isso é muito triste, especialmente na democracia, porque acaba gerando consequências muito graves. É grave, e muitas vezes são pessoas que têm um acesso assim, mais, vamos dizer, privilegiado às pessoas, no sentido de que, muitas vezes, um pastor, um padre, um rabino, enfim, um líder religioso, ele fala de um lugar especial, né? As pessoas ouvem já mais abertas àquela fala e, às vezes, você tem pessoas que enganam, né? Que distorcem propositalmente. Porque ele já fala em nome de Deus, entre aspas, né? Ele já usa essa prerrogativa de estar falando em nome de Deus, de ser um enviado. Então, um dos problemas da inerrância bíblica é exatamente esse, é entender a Bíblia como um ditado de Deus. Então, se ela é um ditado de Deus, ela tem que ser seguida ao pé da letra. Como o povo não tem condições de ler a Bíblia toda e saber que há diversas contradições no texto, etc., então eles ficam com versículos esparsos, soltos, tirados do seu contexto, tirados da sua realidade, da sua cultura. E, com isso, esses versículos são instrumentalizados. Para manipular, né? Para enganar, para determinados objetivos de poder, né? Poder político, de poder econômico. Né? Então, nós temos, por exemplo, um texto do Levítico que diz que se um ladrão ele for apanhado pelo dono da casa enquanto ele estiver assaltando e o dono da casa por acaso, o assassinar para a defesa da causa, lá da casa, da família, essa pessoa não tem culpa, por exemplo. Um texto parecido com isso. Aí vem um deputado e coloca Levítico tal, tal. Se não nos dão voz em tal lugar, a Bíblia nos dá voz. Bandido bom é bandido morto. Está aqui. Então, aí fez a interpretação totalmente
equivocada do Sim, texto. Eu vi que a senhora trouxe alguns exemplos, né, de como que essa leitura não interpretar, o que não é possível, né, mas essa ideia de uma proibição da interpretação, etc., quais os problemas que isso pode trazer, né? Trouxe sim, professor. Eu trouxe uma carta que é muito curiosa, porque uma pastora fazia uma doutrinação muito pesada numa rádio americana. Então, um ouvinte chamado Jack, ele escreveu uma carta muito curiosa que eu gostaria de ler aqui. Estimada doutora Laura, muito obrigada pelos grandes esforços que faz para aproximar as leis de Deus das pessoas. Aprendi algumas coisas em seu programa e procuro compartilhar os conhecimentos adquiridos com outras. Necessito, porém, de alguns conselhos de sua parte em relação a algumas leis especiais e como devo cumpri-las. Por exemplo, Levítico 1:9 afirma: quando sacrificar um touro no altar como holocausto, sei que isso representa aroma agradável para o Senhor. O problema são meus vizinhos. Eles afirmam que o aroma não é agradável. Devo imolar mesmo assim? Muito gostaria de vender minha filha como escrava, como é permitido em Êxodo 21:7. Qual seria, em nossos dias, o valor mais adequado para sua venda? Levítico 25:44 constata que posso ser proprietário de escravos, tanto masculinos como femininos, desde que eu adquira em nações vizinhas. Um de meus amigos pensa que isso se refere só aos mexicanos, mas não valeria também para os canadenses? Levítico 21:20 é dito que não posso me aproximar do altar de Deus caso meus olhos estiverem acometidos de doença. Devo observar que uso óculos. Minha visão tem de ser perfeita ou existe um jeitinho, se botar uma lente dá para tapear? Meu tio é agricultor, ele infringiu o Levítico 19:19, porque cultivar 2 tipos diferentes de semente na mesma lavoura é crime que merece punição, a morte. Além disso, a mulher dele usa vestido feito de 2 tecidos distintos, algodão e poliéster. Ele profere impropérios e blasfema seguidas vezes. Será que é realmente necessário fazer toda aquela movimentação e reunir a aldeia para pedrejá-lo? E isso aí vai. Gente, é muito Você vê que é impossível ler o texto ao pé da letra. E é sério, requer estudo, né? Requer reflexão. Professor, nós chegamos ao final do nosso programa e, infelizmente, passa muito rápido. Foi divertido. Foi ótimo, divertidíssimo. E, assim, muito importante levar essas reflexões, né, aos nossos telespectadores, né, porque ano que vem a gente tem eleição, tem muito uso político, né, e a gente está sabendo aí que estão vindo pessoas que se dizem, muitas vezes, pastores, etc., que vêm de outros países para tentar influenciar as eleições aqui. A gente precisa ter muita atenção. E as consequências disso para a democracia são muito graves. São muito graves. Professor, muito obrigado mesmo, de coração. Professor. Prazer todo meu. Estar aqui, eu me diverti. Que ótimo, tá bom. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. E abraço a todas e todos. Até o nosso próximo programa.